do The Jerusalem Post, que é um jornal, um tabloide aí mais à esquerda, né? Ideologicamente é mais à esquerda. Então ele vai falar da inauguração, né, do lançamento, perdão, da plataforma de mídia social, que é um concorrente do Twitter, né, do Donald Trump. Como que se fala, Arthur? Getter? Getter. Getter. Aqui fala Getter, né? Getter, né? Aqui é Getter. Mas enfim, Getter foi hackeado no dia do lançamento. É óbvio que o The Jerusalem Post, que de certo modo faz uma oposição ao Donald Trump, que era muito amigo do Benjamin Netanyahu, obviamente que ele vai começar dizendo isso, né? Outros falaram, Trump lança mais de 500 mil acessos, inscrições e tal, em um dia, e aqui o The Jerusalem Post está falando, o rival do Twitter é afiliado a Trump, que aí no caso, o Arthur explica direitinho, foi hackeado no dia do lançamento. O hackeamento foi algo simples, não foi algo tão... não comprometeu a estrutura da plataforma, mudaram o nome de alguns perfis, mas está presente ali nessa plataforma já o Mike Pompeo, alguns republicanos também, conservadores, já marcaram presença. Aqui no Brasil, a gente já teve postagem da Carla Zambelli, com quase 15 mil pessoas em um dia fazendo parte dessa rede social. Não sei se o Arthur já se cadastrou no Getter. Já se cadastrou. Pois, temos um Getterman aqui também, eu não sei como é que vai chamar. O usuário, né? O usuário. Mas eu queria que você comentasse o que representa, porque... por mais que seja um tom de brincadeira que eu estou colocando essa pauta aqui, mas é algo importante, porque eu entendo, Arthur, que para se ter democracia tem que ter livre acesso à informação. É um dos pilares fundamentais para a democracia. O livre acesso à informação. E o que nós temos no mundo é uma narrativa, né? Há um tempo que nós não vimos mais jornais isentos, que são comprometidos com a notícia. Aqui no Brasil nós temos uma grande cadeia televisiva, um grande grupo de comunicação, todos sabem que é a Globo Lixo, em que até as colunas esportivas as pessoas são obrigadas a darem posicionamento político, né, a atacarem o presidente. Bom, só a gente pensar que tinha um programa no Sport TV que eu esqueci o nome do apresentador, eu até um tempo atrás eu assisti porque eu gostava dele, que era o Acabou a Brincadeira. Era bem legal o programa dele. E ele saiu da Globo, ele saiu porque ele falou que era obrigado a dar opinião política sobre o presidente. Ele falou, e aí ele colocou no Twitter, acabou o ciclo, tal, aqui no grupo Globo, mas é muito triste quando a gente vê que pessoas que deveriam saber de esporte acham que sabem tudo sobre política e não sabem nada. Infelizmente, né? Infelizmente. Teve até a brincadeira do Murilo Couto, né? O Murilo Couto, que é o comediante, dizendo que ele quando era ator da Globo, lá da Malhação, quase que eu falo Globo, lá da Malhação, ele era obrigado a falar mal do governo e ele recebia bem para isso. Ele falou, claro, estão me pagando, é claro que eu vou falar mal. Ele é um comediante, obviamente. Mas, enfim, né? Então aí no lançamento do Getter teve um hackeamento, mas o que representa uma rede social em que não se tem censura, então a pessoa pode, conservador, enfim, ele pode se expressar à vontade, pode colocar a sua opinião. O que isso representa também para o jogo político do Donald, né? Ele está visando algo também, né, Arthur? Ele já tinha prometido isso. Sim, já faz tempo que ele promete a rede social dele, na verdade, né? Chegou o dia... Eu vou pedir, inclusive, Rafael, se você tiver como, desculpa, eu diversas vezes te aciono para colocar alguma coisa, Nada. Mas se você puder mostrar só a logo do Getter, queria falar a respeito dela um pouquinho, mas continuando, enquanto se você puder achar ela, se não conseguir, não tem problema também. Não, eu vou colocar aqui, peraí. Mas se você tem diversas pessoas, né, do meio do Donald Trump que estão enxergando ali agora um ano que acabou de passar uma eleição e tudo parece que a eleição continua, parece que ainda existe ali debates, né? Nós falamos, inclusive, aqui para vocês já anteriormente, uma chance dele sair candidato à Câmara, tentando pegar uma presidência da Câmara. Os ralis voltaram, né? Ele está fazendo o rally aqui, é o nome que se dá, gente, a esses comícios, tá? Então, esses comícios grandiosos ali voltaram, e os números são estrondosos de pessoas que estão ali presentes, e já há muito tempo se falava a respeito da rede social. A tal rede social saiu. Ela funciona de uma maneira muito similar ao Twitter, né? Você tem um feed, né? Ou seja, aquela base ali onde vem informação das pessoas, como é Instagram, como é Twitter, como é outros meios de comunicação, e ali você pode comentar ou dar o like, fazer a repostagem, né?
Para quem não gosta do Twitter, o Twitter tem uma coisa muito interessante, que é o poder de indexação de termos, né? Que depois acabou se popularizando em todas as plataformas. Hoje em dia, todas fazem isso, mas iniciou com eles, né? A tal da hashtag. Então, através disso, o que você consegue? Você consegue fazer uma pesquisa rápida, de uma maneira muito rápida, sobre um termo. Você coloca lá, Rafael Bittencourt no Twitter, se você for uma hashtag, tudo que tiver relacionado ao nome, todas as informações, pode ser falar por meios de comunicação, enfim, de uma maneira muito rápida. Qual que é o grande problema? O grande problema é que essas informações começaram a ficar todas na mão de pouquíssimas pessoas, o que Platão chamaria de oligarquias, né? Vamos chamar um governo incorreto, né? Vamos chamar dessa forma aqui. Então, essas oligarquias, ou seja, pessoas que fazem esse domínio sobre a informação, acabam excluindo o que elas não querem. Por isso que a gente é obrigado a falar picadinha, é obrigado a falar focinheira, é obrigado a falar xing-ling, ao invés de poder falar as coisas de verdade, porque senão ali perdem. Deixa eu só ver se essa daqui. Ali não aparece a logo exatamente, porque eles usam um outro ícone na hora que é de entrada, mas não tem problema, pode ser isso aí mesmo. Liberdade? É isso? É que tem uma mão, o punho cerrado tem muito significado, tem muita simbologia ali, né? Você sabe. Peraí, vou pegar aqui. Pode ser ícone getter, provavelmente deve estar algo nesse sentido. E até na hora de fazer a composição da sua. Vamos ver se aparece. Esse vermelho aqui provavelmente deve estar que está mais para a esquerda, o vermelho, que está a chaminha ali, isso. Não colocaram a mão. Curioso. Então, tudo bem. É que está comportando uma parte de baixo. Quando você abre o aplicativo, ele aparece. Eu vou até colocar ele aqui, só para demonstrar ele aqui. Todo mundo poder. Se eu abro o site, acompanhar junto. Eu tô olhando o site aqui, ó. Aqui seria assim, ó. Onde tem uma mão. Isso aqui eu tirei um print. Perfeito. Eu tirei o print da frente quando abre o aplicativo, né? A iconografia dele. E o que acontece? Você tem no símbolo da mão cerrada muita carga simbológica, né? Tenho certeza que a gente falou bastante sobre isso, mas desde a intentona comunista, a Comuna de Paris, a revolta dos Boxers, todos os movimentos de resistência, né? Sim. Todos, a Guerra Civil Espanhola, você vai entrar ali, as marchas de Chicago, a Revolução Russa, todos têm essa partezinha do punho cerrado, indo no Brasil, Sócrates, né? Sócrates lá do Corinthians, levantava o bracinho também, fazia as coisas, enfim, essa simbologia é muito forte, porque pegou a cor vermelha do Partido Republicano aqui, com essa simbologia que representa movimentos de esquerda, principalmente, só que colocou o que é nela? A tocha da liberdade, a tocha da Estátua da Liberdade, demonstrando aquela cidade no topo da colina, qual eu já falei várias vezes também aqui. Ou seja, eles pegaram e brincaram, essa tocha que está aqui, ó, atrás de mim, inclusive, estou me achando aqui no vídeo, aqui, né, atrás de mim, inclusive, e brincaram com esse símbolo todo, né? Então, acho que vamos conseguir acompanhar exatamente essa daí, né? Então você vê que tem a tocha da liberdade, o símbolo do punho cerrado, pode ser feita ali uma analogia a respeito disso, só que ao invés de ser esse símbolo, que é muito conhecido, inclusive, da esquerda brasileira também, brincou-se com isso, brincou-se com esse conceito. O vermelho não tem a ver com o comunismo, tá, gente? O vermelho tem a ver aqui nos Estados Unidos, representa o Partido Republicano. É diferente do Brasil, É diferente do Brasil. Aqui não tem essa conotação de que azul é direita e esquerda é vermelho. Não existe essa conotação aqui, tá? Então aqui vermelho para eles é republicano e azul é democrata. É o contrário, inclusive. E lançado no 4 de julho, né? Perdão? Uma rede social lançada no 4 de julho, né? No 4 de julho, é o dia mais importante para o americano no sentido de independência, de festa. Você vê, aqui nunca é feriado, gente. Aqui se trabalha o tempo todo. Eu estou falando desde sexta-feira que eu tô sem trabalhar no sentido de escritório. Porque o norte-americano, se ele não trabalhar, ele não ganha. Diferente do Brasil, que muitas pessoas deitam eternamente em berço esplêndido do concurso público, né, desse estado gordo, etc. Aqui lá não, meu irmão. Se tu não trabalhar, já era, chora. Aqui não tem desculpa. Então o pessoal fica torcendo para trabalhar, para não ter feriado. É o contrário, né? Óbvio que até com o uniforme aqui da rádio, né? Eu faço a nossa rádio de manhã. E então a rádio não para, a gente está aqui todo o tempo. 7 horas da manhã eu estava aqui já falando nos microfones, mas a parte a cidade está vazia, tem ninguém, tá tudo fechado. E aqui nunca fecha. Então, pra você ter uma ideia do peso que tem
esse feriado de 4 de julho. Então foi lançado o Getter, foi hackeado o Getter, já resolveram o problema e a rede social está lá. E o que mais interessante foi, sabe o que? O Mike Pompeo, quando entrou, ex-secretário do governo, entrou no Getter e falou assim, hidroxicloroquina funciona assim, e ninguém vai te tirar Arthur, cuidado, Arthur. Ah, meu Deus. Eu quis dizer, gente, aquele remedinho. Perdão, Rafael. O Mike Pompeo falou, absurdo, tá, gente? Mas que é crítica, pode falar que foi crítica? Não, segue. Bom, falou que aquilo lá funciona assim. E que se ninguém vai conseguir derrubar isso, ou retirar isso, caso venha alguém falar, né? Justamente fazendo uma crítica a outra rede social do assunto. Exatamente. Eu acho que uma coisa interessante também é as pessoas pensarem sobre uma rede social, porque é uma rede social, né? Chega de rede social, é muita banalização, tal, é só manipulação. Mas o que as pessoas precisam entender é que o desespero da grande mídia é que saiu da mão deles. Eles perderam. Você vê grandes portais nos Estados Unidos, assim, realmente perdendo uma base de clientes gigantesca. A gente vê o Grupo Globo falindo, algumas portas fechando. Isso significa que hoje, acho que o meio mais comum de divulgar as suas opiniões, a informação, está na rede social. Então, hoje é muito importante ter uma rede social, e principalmente onde um político não consegue expor realmente as suas propostas de campanha. Né? Os isentistas acham que comentar até de uma rede social, de que um político, né? Eu não sei se é do Donald, acho que é de uma pessoa próxima a ele, acho que ele deve ter investimento, alguma coisa assim do tipo, né? Não sei exatamente se a guerra é dele, mas o que eu queria sinalizar é que enquanto muitos acham que não é necessário, eu já penso completamente diferente, porque ele inclusive foi derrubado via Twitter, via Facebook e por aí vai. Então, se ele pode ter uma plataforma que ele consegue se comunicar, não dependendo somente do @POTUS, né, POTUS, que é a conta dele no Twitter, do presidente, né, oficial, né, a conta oficial do presidente dos Estados Unidos, a dele, pessoal, ele não podia, ele agora tem uma base, né, eu lembro que o pessoal até fala assim, o Jared está impedindo o dono de entrar na Gabi, que era uma outra do Sapinho, né, impediu o dono de entrar na Gabi, impediu o dono de manter a conta dele, ou ser um parceiro do Parler, aí o Parler foi hackeado, etc. Mas ele está aí dando um salto, se preparando, e preparando também os republicanos. Né? Inclusive, com certeza, eu assino embaixo, e eu acho, inclusive, importante a participação de quem quiser entrar na rede social, por quê? Eu estava conversando, não sei se você conhece o Benê Barbosa, muita gente conhece ele. Na minha opinião, o Benê Barbosa, para mim, é um dos maiores especialistas, hoje em dia, o maior especialista em armas de fogo no Brasil, e segurança pessoal, essa na minha opinião. É um ativista do assunto, eu entendo que é um assunto que não é unânime, existe discussão para todos os lados, até no meio cristão também existe discussão em armas de fogo, mas o ponto é, ele, para mim, é um grande especialista. E eu já entrevistei ele no meu programa, assim, eu já entrevistei o Rafael também, né, e outras pessoas, e o Benê, eu mantenho um relacionamento com ele, né, o Benê falou assim, que ele não ia entrar no Getter, porque ele não ia querer se misturar numa outra bolha. Afinal de contas, falou assim, a Twitter é uma bolha de esquerda, o Getter é uma bolha de direita, vai ficar duas bolhas lá que eu vou estar vivendo. Só que o ponto não é esse. Eu até falei pro Benê isso hoje. Eu falei, o ponto, foi hoje com essa conversa. Eu falei, o ponto, Benê, não é a respeito de bolhas, é o respeito do espaço que não vai deixar de ser tomado dentro de Instagram, Twitter, enfim, YouTube, outras redes sociais, e que também vai ser levado ao Getter, e caso venha a ser cerceada a palavra em um desses meios, ainda tem um ali que é permitido falar. É como se fosse a via pública, né? Então, assim, eu acho importante esse movimento de ir para um para o outro, para caso vier haver necessidade. Espero que tenha convencido. Vamos ver mais um aí para a gente seguir no Getter. Pois é.